Oi, gente. Tô de volta aqui hoje para falar sobre um dos meus novos livros favoritos, uma leitura que eu já esperava, por causa de toda a hype, gostar, mas eu não esperava que fosse se tornar realmente um dos meus novos livros favoritos, sabe? Possivelmente top 10. E o livro é O Nome da Rosa, de Umberto Eco, então vamos falar um pouquinho sobre ele. O Nome da Rosa é meio que um suspense, é um romance policial que se passa na década de mais ou menos de no século 1200 para 1300. Se passa na Idade Média, né? E se passa num mosteiro em que nossos dois personagens principais vão se hospedar durante alguns dias no seu trajeto para chegar em outra cidade. Os nossos dois personagens principais são Guilherme de Baskerville, que, como o nome diz, vai servir meio que de investigador nessa história, né? Uma referência a Sherlock Holmes. E Atsu, que é alemão e que está acompanhando o mestre dele. E aí esses dois monges vão se hospedar nesse mosteiro. Quando eles chegam lá, eles descobrem que está acontecendo essa série de assassinatos misteriosos. E o abade desse mosteiro pede a Guilherme, com sua super capacidade dedutiva, bem Sherlock Holmes, bem Agatha Christie, que ele resolva esses assassinatos antes que aconteça uma reunião que vai acontecer e tal, entre vários representantes de várias dissidências da igreja, que vai acontecer nesse mosteiro. E o abade pede a Guilherme para que ele resolva esse mistério, para que não estejam acontecendo esses assassinatos, para que ele já tenha pego o assassino antes de acontecer essa convenção, essa reunião e tal. Guilherme é o professor de Atsu, que é o nosso narrador. E aí, a forma de narrar do livro é bem interessante e é uma das coisas que tornam ele tão peculiar e tão marcante, né? O livro é dividido em dias, de acordo com os dias em que Atsu e Guilherme estão hospedados nesse mosteiro. Aí, o livro começa também com um mapa do mosteiro, para você ter uma noção da disposição. E ele vai progredindo de acordo com as horas do dia. Os capítulos são divididos nas horas dos dias dos monges, de acordo com o que eles fazem e tal. E a história, a investigação vai progredindo dessa forma. É interessante ver que Umberto Eco já começa o livro te dizendo que, na verdade, esse é um manuscrito que ele encontrou, que foi passado para ele, e que é baseado em outro manuscrito que relata uma história. Então, tipo, ele se coloca, porque o livro foi escrito em 1980, ele se coloca como se fosse num quarto ou quinto nível de relato, para que ele possa alterar o relato de Atsu, que teoricamente seria verdadeiro, e tornar a história assim mais palatável, digamos assim, para o vocabulário moderno. Mas ainda assim, ele mantém uma estrutura que é muito de um texto medieval, apesar de o livro ser lido numa velocidade, né, de texto moderno, e ter uma estrutura não, mas ter uma linguagem de texto moderno, ele também tem muito do medieval. E uma das coisas mais interessantes e mais marcantes do livro é exatamente essa, que, tipo, ao dividir o livro dessa forma, te fazendo meio que seguir a rotina do mosteiro, Eco faz com que você não só fique preso naquele ritmo, como você entenda as limitações a que os nossos personagens principais são submetidos na forma de explorar essa história. Então, eles não podem simplesmente parar tudo que eles estão fazendo e tentar desvendar o crime. Eles ainda têm que participar das rotinas do mosteiro, e rezar e participar do almoço. Então, toda a investigação deles acontece não só nos intervalos, mas às vezes durante o dia a dia do mosteiro. Mas o engraçado é que, para poder fazer isso e para poder tornar o livro não só mais lento, mas assim, colocar aquele ritmo do mosteiro, fazer com que o leitor seja inserido nesse ritmo de vida dentro do mosteiro e assim entenda também a mentalidade dos assassinatos, Umberto Eco enche o livro. Eu gostaria de encontrar uma forma mais delicada de dizer isso, mas essa é a verdade. Ele enche o livro de discussões eclesiásticas e sobre esses ramos da igreja e tudo mais, essas, em parte, são chamadas de tipo seitas, enfim, essas ramificações que acontecem durante a Idade Média e que são todas verdadeiras. Humberto Eco era um estudioso, né, dessa história da igreja e tal. E toda essa parte da discussão eclesiástica
é quase forçada ao leitor, e você fica o tempo todo, tá, mas eu não quero saber sobre a igreja, eu quero saber quem matou quem, e quem vai ser a próxima vítima, porque as pessoas estão cometendo esses assassinatos. Você fica o tempo todo querendo saber mais da história, da história em si, né, do crime. E aí você fica o tempo todo querendo saber mais sobre o que aconteceu, sobre o crime, sobre quem é o assassino. E você tem que seguir essas discussões sem fim sobre, porque a tal divisão da igreja fez isso e aquilo. E não é verdade, você está mentindo. Na verdade, eu estava lá e fulano não disse isso e tais crimes não foram cometidos. E na verdade, as pessoas que defendem essa ideia são grandes religiosos e não sei o quê. E fica esse blá 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 para um lado e para o outro, que não só contextualiza o que estava acontecendo na igreja na época, mas eu posso estar errada, mas me parece um comentário de Umberto Eco sobre a política da Itália na década de 80. E convenhamos, a política da Itália pós-década de 80 também. E assim, aquela coisa muito de politicagem, você vê que certas pessoas são assassinadas fora da história, né? Mas assim, certos personagens históricos são assassinados pura e simplesmente por não concordarem com o rei ou não concordarem com o papa. Enfim, fica toda essa discussão para um lado e para o outro sobre qual seria a fé verdadeira, qual seria a forma certa de orar e a forma certa de cultuar Deus, blá blá blá, certo? E não só essa discussão vai ter importância no momento em que vai acontecer essa convenção, né, que vai acontecer no mosteiro, como ela ajuda a estabelecer uma certa lentidão no livro. De certa forma, no começo eu achei que era uma coisa meio Ana Karenina, para quem leu, de Tolstói, em que você tem páginas e mais páginas de, tipo, detalhes sobre o dia a dia. E eu lembro que em um trecho de Ana Karenina você tem uma descrição de páginas sobre como é o cultivo de trigo e como cortar o trigo com a foice, blá, blá, blá. E assim, em Ana Karenina não tem grande função além de descrever a realidade. Mas aqui tem a função de forçar o leitor a entrar no mundo, na mentalidade daquele mosteiro, sabe? E é interessante que quando você chega na nota do autor, que tem no final, que são vários trechos de entrevistas de Umberto Eco sobre o livro, você vê que realmente ele, segundo ele, quem não conseguir superar as 100 primeiras páginas não merece o livro, sabe? E é realmente, você percebe que você tem que meio que lutar contra o livro no começo para conseguir entrar no ritmo dele e para meio que ser premiado com o resultado final, sabe? Então, as últimas 50 páginas são uma loucura de rápidas, são basicamente o desenrolar da solução da história, da solução do caso, são incríveis, mas para chegar nas 50 últimas páginas, você vai ter que passar por toda a lentidão da vida no mosteiro, que também prende Guilherme Yazzo na investigação do caso. Eu particularmente achei isso muito interessante. Então, tipo, toda essa discussão, essa discussão eclesiástica, por mais que ela não vá ter uma interferência no resultado final da história, necessariamente, ela é muito importante para editar o passo do livro, o ritmo do livro. E aí você percebe que Umberto Eco não usou essas discussões de forma a simplesmente relatar uma realidade, mas também de forma a estabelecer uma estrutura na história, na narrativa, e que torna, ao final, o resultado, o desenrolar, o desvendar do caso muito mais satisfatório. E aí, por causa dessas discussões eclesiásticas, em uma dessas notas do final do livro, Umberto Eco diz que, na verdade, esse não é um simples romance policial, que ele engana o leitor, dizendo que é um romance policial, mas que é muito mais do que isso, e blá, blá, blá. E assim, convenhamos, Umberto, você escreveu um romance policial. Só tem um bocado de outras coisas no meio. E é um romance policial muito, muito, muito bom. Exatamente porque ele subverte a forma clássica de contar um romance policial. E é assim que acontece com todos os melhores livros de gênero. Eles geralmente acontecem quando um autor meio que foge da regra. E é exatamente por fugir da regra que esse livro se torna um dos melhores romances policiais que eu já li. Eu entendo que ele não é um livro para todo mundo. Muita gente vai se irritar com essa narrativa, com o fato de que você tem que superar toda essa discussão para conseguir chegar nos crimes e nas investigações dos crimes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você estiver disposto a superar esse obstáculo, ele é um livro
absolutamente lindo, que relata não só a podridão num espaço santo. No final das contas, ele não deixa de ser um livro sobre livros, que é um dos meus gêneros favoritos. Eu adoro livros que tratam de lugares em que, ou que se passam em bibliotecas, ou que se passam em livros, ou que se passam, enfim, livros sobre livros. E ele é um livro sobre livros. Se você gosta desse tipo de narrativa, ele é impossível estar mais enamorado pela língua e pelo conhecimento e pela ideia de bibliotecas do que O Nome da Rosa. O grande mistério se passa em torno de uma biblioteca, em torno de livros, em torno de manuscritos. E a biblioteca de O Nome da Rosa é uma das mais incríveis que eu já vi descritas. Se você curte esse tipo de comentário, assim, meio metalinguístico, sabe, o amor pela literatura, o amor pelo conhecimento, pelos livros, você vai gostar de O Nome da Rosa. Ele não é um livro fácil, ele é um livro que, na minha opinião, assim como, por exemplo, Deuses Americanos, de Neil Gaiman, eu tenho essa sensação de que é um livro que é melhor na sua memória do que necessariamente quando você está lendo. Porque ele é um livro que te recompensa pelo esforço de superar as dificuldades os obstáculos que ele meio que coloca na leitura, sabe? Não é um livro rápido, é um livro que se arrasta um pouco, exatamente por ser proposital, né? Por o autor ter colocado esse entrave no andamento da história, mas que, se você está disposto a ler esse tipo de narrativa, se você aceita o desafio de superar essa meio que lentidão, ele te recompensa bastante com a resolução do suspense no final. Então, se você é um leitor de suspense e não se importa com esse tipo de coisa, eu acho que não tem como dar errado. E, ao mesmo tempo, como o próprio Umberto Eco descreve, ele é um livro que surpreende. Então, às vezes, o leitor não sabe que isso é o que ele quer. E ele escreveu um livro que é exatamente isso. Ele não necessariamente reproduz uma necessidade de mercado, ele não reproduz modelos que já existem no mercado, digamos assim, mas ele apresenta algo que você nem sabia que você queria, sabe? Eu lembro que quando eu comecei o livro, eu fiquei, isso aqui não é o que eu achava que seria. E quando eu terminei, eu fiquei, isso é melhor do que eu achava que seria. Porque é totalmente diferente daquilo que eu esperava. E por isso muito mais surpreendente, muito mais envolvente e muito mais satisfatório. Então é isso, gente. Eu acho que eu me empolguei, falei demais. Eu vou descobrir quando começar a editar o vídeo. Mas esse é O Nome da Rosa. E se você acredita que está disposto a superar essa pequena dificuldade que o livro traz no ritmo, eu acredito que seja um suspense literário, se isso for possível, muito, muito, muito interessante e que se tornará o favorito de muitas outras pessoas também. Eu grifei vários trechos do livro, fiquei realmente apaixonada pela forma de escrita, pelo ritmo, pela ambientação, pelo suspense em si. Eu amei. E eu espero que mais pessoas gostem também. Se você já leu O Nome da Rosa, me diz o que você achou nos comentários. E se você conhece outros livros que seguem essa vibe, por favor, me avisem, porque eu realmente quero mais de O Nome da Rosa.